Hoje eu quero começar o programa um pouquinho diferente. Em alguns minutos, 2 ou 3 minutos, convidar você para a gente refletir sobre o que está acontecendo em nossa nação. Mais especificamente, a participação do governo brasileiro, do poder público, com finanças, financiando a Jornada Mundial da Juventude. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Brasil, parabenizar a Sua Excelência o Papa, parabenizar os católicos, principalmente a juventude católica do mundo todo que vem ao Brasil, por esse evento. Vai ser um evento que nós devemos orar para que seja um evento tranquilo, um evento bem sucedido. A única coisa que a gente não pode, de modo nenhum, concordar é que o governo brasileiro, seja o governo federal, estadual, municipal, derrame rios de dinheiro para promover este evento, que é um evento tipicamente religioso. E o governo brasileiro, nem na esfera da presidência, nem na esfera de governadores e de prefeitos, se empenham tanto e financiam eventos outros religiosos, evangélicos, por exemplo, ou de outras religiões. Isso faz a gente se sentir um pouco mal, até porque temos o recado aí das ruas, das manifestações, a população toda pedindo que os parcos e poucos recursos do governo brasileiro seja investido na saúde, na educação, coisas básicas, no transporte. E de repente parece que todo mundo faz ouvido de mercador, quando se fala em cifras de 100, 150, sei lá, 200 milhões de reais no cofre público, patrocinando, investido em belos e lindos palcos, aeronaves voando de lá para cá, para onde for. Me assustei quando vi um Hércules, um avião mais caro da Força Aérea Brasileira, sair daqui do Rio de Janeiro e ir a Roma e voltar aqui, não sei nem quantas horas de viagem, mas uma viagem de, escute bem, de milhares e milhares de reais, para trazer 2 veículos para deslocar a autoridade. O que é que deveria ser feito? Se isso é um evento religioso, e o é, por que não se exige da própria igreja que financie isto? Por que não se exige? Vamos dizer, do próprio Banco do Vaticano que o faça. Então nós, brasileiros, cristãos, evangélicos, nos sentimos felizes pelos resultados e pelo evento, parabéns, mas nos sentimos discriminados quando esse gesto do governo brasileiro, numa hora de tanta crise, faz com que a gente se sinta mal. Para a gente, as filas nos gabinetes, esperando, às vezes, para solicitar uma pequena infraestrutura para um evento, e aí nos é negado, ou dado em conta-gota, alguma coisinha muito pequena. Por quê? Porque nós somos um povinho qualquer. Então, irmãos evangélicos, protestantes, vamos assim dizer, como nos chamaram desde Lutero, vamos abrir a nossa voz e que outros eventos como esse aconteçam no Brasil, mas, assim como exigem da gente, resultado do sacrifício da própria Igreja Católica e não financiado pelo poder público. Parabéns, jovens, parabéns, juventude, que Deus abençoe este evento e que, quem sabe, o próprio Vaticano reembolse ao governo brasileiro esses gastos absurdos. Vamos então cantar. E cantar Os Guerreiros Se Preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha involuta. Sempre que a vitória
felizes, depois de cantar, vamos agora presenciar uma ótima matéria, que eu acho que é uma das experiências mais abençoadas que vive cada um de nós que faz parte da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Estou falando da nossa semana de jejum e oração, um momento especial, na última semana de cada mês, quando agradecemos a Deus por tudo quanto Ele fez no mês que se finda e pedimos ao Senhor jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo que é nosso, no mês que se inicia. Isso já acontece há mais de uma década e é uma bênção para a nossa vida, quem sabe será uma fonte de inspiração para você. Vamos lá. A oração é alicerce na vida do cristão. O jejum traz fortalecimento espiritual para a vida da igreja. Para mim, a oração é o sustentáculo da minha vida espiritual, né? E também não só da minha vida, mas da minha família e também do ministério, que é uma parte muito importante nós estamos buscando e fortalecendo o ministério através da nossa oração. Ao finalizar mais um mês, a Assembleia de Deus em Belém se reúne para pedir as bênçãos e o direcionamento de Deus para o mês seguinte. É a Assembleia solene de jejum e oração. A Igreja Mãe mostra a importância da oração. Ela está no louvor, na postura de adoração de cada um. A oração é a intimidade, é a comunhão, é onde a gente busca refúgio na presença do Senhor. Porque quando nós começamos a orar, nós nos aproximamos de Deus. Uma prática que muda histórias, traz resultados. Eu mesma estou aqui pelo poder da oração, porque eu tive um câncer e fui curada pelo poder da oração. Não foi o homem, mas foi o Senhor que me prometeu e eu estou aqui contando a vitória. A partir do dia 28 de julho, em todos os templos, cada membro coloca diante de Deus seus projetos pessoais, o ministério e os compromissos da igreja. Assembleia solene de jejum e oração, uma atitude para começar mais um mês na dependência do Senhor. Agora nós vamos dar uma outra olhada. Nós vamos ver o Museu Nacional da Assembleia de Deus do Brasil. Onde é que fica? Claro, você acertou. Em Belém do Pará, numa casa igualzinha à da Celina Albuquerque, nós temos a maior concentração de objetos, de relatos históricos. Você é convidado para vir e visitar, assim como o nosso Samuel Nelson, o filho do pastor Nelis Nelson, um dos grandes pioneiros da Assembleia de Deus, que pastoreou a igreja em Belém e liderou a igreja no Brasil, de 1930 a 1950. Seu filho veio ao museu e graças também a essa família, nós temos muito desse acervo fotográfico, histórico, referente a essa época, de 1930 a 1950. Obrigado, Samuel Nelson, por sua visita e vamos nos deliciar com isto. No Museu Nacional da Assembleia de Deus em Belém, o acervo de documentos, objetos e fotografias guarda a história da Assembleia de Deus no Brasil. Com a visita de Samuel Nelson, filho do pioneiro Nelis Nelson, foi possível conhecer um pouco mais do ministério e da vida do terceiro pastor da Igreja Mãe em Belém. A visita trouxe muitas recordações. Aqui estão objetos, quadros pintados por sua mãe Lídia Nelson. Por vários momentos, a emoção era natural ao falar do pai. Eu fico emocionado. Tanto é que algumas vezes eu fico com a voz embargada quando me lembro dele. Boas recordações dele. É um homem que não matava nenhuma mosca, perdoava todo mundo. Nelis Nelson chegou ao Brasil com 26 anos, auxiliou Gunavingre e Samuel Nistron e se tornou o terceiro pastor em Belém. E veio para o Brasil pela fé. Passou fome aqui, ficou com os sapatos furados. Diante das dificuldades no Brasil, Nelis Nelson desejou voltar. Que tinha um navio norte-americano no Cais do Porto aqui, ele foi lá, encostou a mão no navio. E pediu a Deus que tirasse ele daqui. Há mais de um mês que ele não tinha comida, só tinha café. Aí Deus disse para ele, não,
teu lugar é aqui. O pioneiro liderou a igreja de 1930 a 1950. Desse período, o filho recorda uma prática do pai. Muita oração. 5 horas da manhã, de madrugada, ele abria a porta da igreja para o povo entrar e orar antes de ir para o trabalho. Os exemplos deixados foram muitos. Como homem, fiel, amoroso, com a família, com a igreja. Esse que era... E não pensava em dinheiro. Quando tratava de dinheiro, era para a casa publicadora. Na obra de Deus, o maior envolvimento do pioneiro estava na evangelização. Com a perseguição que a igreja sofreu no Piauí, alguns pensaram em desistir, mas ele dizia: nem que eu tenha que dar o que eu tenho, o que eu recebo, mas eu vou mandar para lá, pastor, aqui ninguém vai cortar, porque não é possível que não tenha nenhuma alma para se entregar a Jesus lá no Piauí. O maior compromisso em seu ministério era alcançar vidas. Ganhar almas, é o que ele mais queria. Eram 2 coisas, ganhar almas e fazer a casa publicadora como está hoje. Para ganhar, é outra forma de ganhar almas também, publicando livros, jornais. No final do encontro, Samuel Nelson fala dos maiores ensinos deixados pelo pai. Nunca engane ninguém. Pague suas dívidas. Mantenha o nosso nome limpo. E seja um bom crente. Agora eu quero convidar você para pensar no maior trabalho missionário, de maior abrangência missionário, feito no silêncio pela missionária Rede Boas Novas, de rádio, televisão, satélite e mídia social. É realmente um trabalho incansável, um trabalho dioturno, um trabalho de plantão, a qualquer hora, em qualquer lugar, onde existe uma rádio ou uma televisão da Rede Boas Novas. Pessoas são conquistadas, tocadas, abençoadas e transformadas. É o que você vai ver agora nesse documento. Mas antes que você veja, deixa eu pedir a você, ore pela Rede Boas Novas. Deixa eu pedir a você, ore para Deus levantar pessoas, e mais pessoas, e muitas pessoas, para sustentar a Rede Boas Novas com suas contribuições, suas ofertas, suas doações, sua semeadura. A Rede Boas Novas está precisando. São poucas as pessoas ainda, os recursos não são suficientes, de modo que é um sacrifício imenso para a gente, juntos, a minha doação e a sua, manter a Rede Boas Novas andando, cumprindo a sua missão. Todo final de mês, todo mês, que ginástica para pagar as contas, a energia, os funcionários, as pessoas. A Rede Boas Novas é feita para você e ela não merece esse sacrifício todo de ficar devendo uma conta aqui ou outra acolá. Por isso eu estou pedindo a você, faça o melhor que você pode. Faça pontualmente, ainda hoje. Pegue o telefone, as contas bancárias, fale com outra pessoa. Vamos orar ao Senhor pedindo que nos dê mais gente, mais pessoas, que levante trabalhadores, sustentadores para a Rede Boas Novas. Eu espero que hoje você faça alguma coisa para que não só o programa Voz da Assembleia de Deus, como a Rede Boas Novas possa continuar a sua missão. E se você quiser uma razão para isso, eu quero lhe apresentar agora com esse documentário. No presente estava a gratidão da Boas Novas pela oferta de Noêmia. Ouvinte da Rádio Boas Novas, por meio de um propósito, ela decidiu contribuir com a emissora. Eu vinha pedindo, orando, para eu conseguir vender a casa. E nunca conseguia. Aí eu falei, se eu conseguisse, né? Jesus vendesse a casa para mim, se eu resolvesse, eu ia doar para a igreja 10%, que eu conseguisse vender minha casa. E não demorou muito. Eu consegui, para a honra e glória do nome do Senhor. Noêmia não é semeadora, mas reconhece o compromisso da Boas Novas com o Evangelho. Um bom motivo para decidir ofertar.
Para mim é uma honra, assim, esse trabalho não parar. E assim, para a gente ganhar almas para Deus, entendeu? Às vezes eu falo, meu Deus, o que é que eu tenho feito para ti? O que é que eu tenho para oferecer para ti, meu Deus? Aí eu fico pensando assim, aí veio no meu coração, entendeu? Que através assim, dessa doação que eu estou fazendo, a gente vai ganhar muitas almas para Deus. Por conta do trabalho, Noêmia não consegue ir muito à igreja, mas pela programação da Boas Novas, veio o fortalecimento espiritual. Eu me pego muito assim, escutando a rádio, lendo a palavra, escutando o que o pastor fala. Tem abençoado muito a minha família, meu esposo, eu oro pelo meu esposo, pelos meus filhos. Abençoado muito mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor. Contribuir com a Boas Novas trouxe alegria. Do rádio, companheiro do dia a dia, também veio o agradecimento. Irmã Noemi, a paz do Senhor, que Deus te abençoe mais e mais. Amém. É muito bom ajudar, é muito bom contribuir. Eu falo para meu esposo, às vezes ele diz, filha, mas não é só você, tem os outros, mas eu quero fazer a minha parte, eu quero dar o meu, eu quero fazer, se o irmão não dá, o problema é dele, eu quero fazer eu a minha parte. Bom, agora nós vamos refletir um pouco, refletir na palavra de Deus. E o tema nosso de hoje é o porte do cristão. Eu acho que você vai ser muito abençoado com essa mensagem. Você vai descobrir um pouco o que a Bíblia diz sobre linguagem, vestuário, comportamento, caráter do verdadeiro cristão. A Bíblia, ela corrige exageros para mais e para menos na vida cristã. Quando você perceber um crente exagerado demais, seja para ser legalista, absurdamente legalista, quando você olha para ele, você diz, esse aí vai sentar no trono de Deus, porque do jeito que ele se sente, pelo que ele é igual ou mais do que Deus, está garantido o céu. Dê uma olhadinha e tenha cuidado. Provavelmente você vai perceber alguma coisa ao longo da vida. Quando você perceber do outro lado alguém dizendo assim, eu sou crente, sou salvo pela graça, o amor de Deus me atingiu, eu posso fazer tudo, eu faço tudo, eu sou igual a qualquer pessoa que nem conhece a Jesus, você já sabe também que esses extremos, esses exageros, não encontram lugar na Bíblia Sagrada, em jeito nenhum. Deus não nos trata como se nós não fôssemos alguém que fôssemos anjos, para exigir de nós mais do que é possível. Também a Bíblia diz que o amor ao mundo é inimizade contra Deus, por isso nós não podemos viver sem diferenciação daquilo que é uma pessoa que não tem o Senhor Deus, que é iníqua. Há um caminho, a Bíblia diz, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para um lado, nem para outro, nem para o exagero, nem para a libertinagem, nem para a palavra assim que mais se usa, deixa eu ver se eu lembro aqui uma palavra mais técnica, nem para libertinagem, ou liberalidade, ou mundanismo, nem também para, eu diria carolice, ou tem outra palavra, fanatismo, por exemplo, que faz com que a gente se sinta solitário. Deus só veio salvar a mim, todos os mais estão perdidos. Na minha família, todo mundo vai para a igreja, mas só eu sou santo, só eu sou santa. Isso é deformação psicológica, precisa ir para o médico, ou demônio que precisa ser expulso. Pessoas que impedem, bloqueiam, fazem o caminho do céu impossível para todos os outros, só para eles e para elas que é possível. Então, excessos não é com a Bíblia. Do outro lado, mudanças sempre vai haver. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, com raríssimas exceções, ou diria quase ninguém que está aqui, está trajado do jeito que Daniel Berg Gunavingre e a igreja e Celina Albuquerque se trajava. Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. Eu também não estou. Está me faltando o chapéu, está me faltando o bigode, está me faltando o guarda-chuva, está me faltando. As irmãs
Está faltando um tecido um pouco mais simples, que antigamente a indústria só tinha um certo tecido parecido. Agora está voltando tudo de novo, não era tipo o brim, está voltando tudo de novo, é o jeans. Porque o mundo é assim, ele vai em ciclo, né? Antigamente a indústria era muito pobre, só tinha um algodão para tear roupa, e as roupas eram mais grossas. Nenhum de nós, vai mudando um pouquinho. E é verdade. Naquele tempo não tinha óculos, tem. Não tinha bicicleta, tem. Não tinha carro, tem. Não tinha microfone, tem. Naquele tempo não tinha rádio, apareceu, a igreja começou dizendo: o rádio é do diabo, ninguém pode usar. E hoje a gente, qualquer carro tem rádio, todo mundo usa rádio, e a gente diz que é do diabo não usar rádio para pregar o evangelho e não ouvir as boas novas. Naquele tempo a ciência não tinha descoberto ainda telefone, e nós estamos com telefone, computador, e nós estamos com computador, e todo mundo está aí. E tem gente brigando para dizer: não pode, não pode, não pode. E não adianta dizer que não pode. Adianta dizer: use do modo correto as coisas que a civilização e a ciência inventam. Assim nós vamos caminhar. Senão, dizer para um filho nosso: não use um telefone, não use isso, é a mesma coisa que dizer para ele: use e use escondido. E use só o que é ruim daquilo, porque tudo que é proibido, a gente aguça os olhos para as outras pessoas. Então, haverá mudanças. Mas a Bíblia muda? Não. A Bíblia é a mesma. Os ensinos dela servem para qualquer geração. Passa, muda o céu, a terra, gerações, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre no Brasil, permanece para sempre na Europa, permanece para sempre na África, permanece para sempre no interior, permanece para sempre na cidade, permanece para sempre no bairro da cidade, permanece para sempre no centro da cidade. E a beleza da Bíblia é que se aplica a isso. Nós mesmos, como igreja, como família do Senhor, às vezes a gente sente, a gente vai e percebe, num bairro que está surgindo, como é que os irmãos, o costume, tudo. E quando vai numa igreja, mais no centro da cidade, que já tem muito tempo, a gente percebe nitidamente. E às vezes a gente é tão humano, tão legalista, que a gente impede de ter comunhão com outro irmão por uma coisa que não deveria impedir nossa comunhão. Nós deixamos de sentir a graça de Deus, o amor de Deus, junto a um outro irmão, porque nós olhamos para ele já discriminando por fora. E sobre isso, um tempo, o Senhor Jesus se levantou e brigou muito. Tinha uma classe de pessoas, as mais religiosas, donas da religião e do céu, chamados fariseus e saduceus, a quem o Senhor Jesus dizia: vocês são hipócritas, vocês são qual sepulcro caiado, vocês são externos, mas interno vocês não são. Vocês ensinam e colocam jugo e peso e regras sobre as pessoas, e vocês não praticam. E a gente se utiliza da Bíblia para isso. Vamos lá então. Vamos ler o que está escrito 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 e 9. Dê uma olhadinha nisto. E aí nós vamos falar do porte do cristão. E ao falar do porte do cristão, aí nós estamos falando da fala, nós estamos falando do caráter, do comportamento, nós estamos falando do traje, da vestimenta do cristão. Já encontraram? Eu vou ler com vocês. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisadas, com ouro ou pérolas,
ou vestuário extravagante e dispendioso, porém de boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Está na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz e o que o Senhor Jesus diz sobre o porte. Atenção, não gosto muito de ficar falando das mulheres só não, porque tem um monte de marmanjão que pensa que só mulher, que Deus é contra a mulher, que Deus é machista. Esqueçam isso. Tem mais mulheres no mundo do que homens e mais mulheres na igreja do que homens, e no céu vai ter mais pessoas que aqui eram mulheres do que homens, porque essas mulheres são abençoadas. Eu fico irado quando um monte de homem vem no púlpito, o cacete desce o chicote em cima das irmãs. Não respeitam elas, às vezes. Deviam tirar o chapéu para essas mulheres. E na igreja a gente quer discutir bobagem. Olha o que a Bíblia diz. Eu gostaria que os homens fossem homens que em todo lugar pudessem orar, ter comunhão, e as suas mãos fossem mãos limpas. Mãos que se levantam sem ira. Porque a mão representa o trabalho, a força de trabalho, o provimento, e é com que o ser humano masculino pratica os maiores absurdos. E a Bíblia usa dizendo, o seu símbolo é esse: seja um cristão em qualquer lugar. Você não seja só na igreja, ore em qualquer lugar. Vá, levante suas mãos sejam mãos que não lhe envergonham. Se você erra, se ela pratica erros, peça perdão, seja fiel a Deus, lembre-se disso. E aí, a Bíblia fala de algumas coisas típicas da mulher, que as mulheres, da mesma sorte, se trajem, digam comigo, decente. Trajem decente. Se ataviem com modéstia, diga modéstia. Diga comigo, modéstia. Isso, forte. E mais. E com bom senso. Diga comigo, bom senso. Então a recomendação da Bíblia para o traje, que vale para a linguagem, que vale para o comportamento, que vale para o caráter do cristão é: seja decente, seja modesto e use do bom senso. Oremos, Deus vai nos abençoar muito e vai abençoar você também. Querido Senhor, nós te agradecemos a chance, a liberdade que temos nessa nação de proclamar o teu amor, de viver e de sermos considerados como iguais diante de todos. Te agradecemos ao Senhor pelo instante de cântico, de matérias que nos mostraram a ação do teu povo. Te agradecemos pela tua palavra que nos ensinou como devemos ser, andar, viver e falar. Queremos te pedir a bênção sobre esse grande evento que vai atrair tantos jovens, que todos estejam em segurança. E queremos também te suplicar, Senhor, que nos dê uma nação ainda mais justa, um Estado brasileiro que olhe com carinho e igualdade para todos nós e não nos discrimine pela fé que temos e não promova, incentive e volte aos tempos antigos da história, quando uma religião era oficial e tinha todos os benefícios do Estado e os demais brasileiros nenhum respeito. Em nome de Jesus, eu te suplico e te agradeço. Amém. Até o próximo programa.